Boa noite a todos. Vamos ao nosso último evento do dia, que é dedicado ao Instituto Nacional de Tecnologia, que é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI. Esse é mais um evento do Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. Veja a nossa programação em snt.mcti.gov.br. Nós vamos receber agora o professor doutor Marco Fraga para proferir a palestra A Química na Construção de uma Sociedade Digitalizada. O doutor Marco Fraga é engenheiro químico, com doutorado pela Unicamp, na área de catálise e processos catalíticos, é bolsista de produtividade do CNPq, cientista no estado da FAPERJ, do estado do Rio de Janeiro, é pesquisador sênior do Instituto Nacional de Tecnologia. O professor Marco Fraga também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Química do Departamento de Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia, o IME. A pesquisa do professor Fraga é focada na área de catálise, né? O professor Fraga desenvolve projetos com diferentes empresas, como a Solvay, a Braskem, Petrobras e a L'Oréal. Recebeu também o Prêmio Inventor Petrobras em 3 edições distintas, 2009, 2011 e 2013, e o Prêmio Inventor da Universidade Federal da Bahia em 2013. É também autor de várias publicações científicas, né, e com grande destaque também para o Depósito Nacional e Internacional de 17 pedidos de privilégio de invenção, patentes, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, tendo tido 5 patentes concedidas. Então, nós temos o privilégio de receber o professor doutor Marco Fraga. Bem-vindo, porque ele vai ministrar a palestra A Química na Construção de uma Sociedade Digitalizada. A palavra está com você, professor. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, boa noite a você e a todos aí que estão nos ouvindo nesse momento, né? É um prazer para mim estar aqui hoje participando dessa programação intensa aí que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações organizou para esse mês, né? Mais um evento para a gente divulgar toda a ciência e tecnologia que tem sido desenvolvida no país, nas unidades de pesquisa do Ministério. Então, é um prazer imenso estar aqui novamente em mais uma edição desse evento, nesse ano, né? E falando com vocês, né, fechando aí um dia que foi todo dedicado ao Instituto Nacional de Tecnologia, que é um instituto federal de pesquisa tecnológica, que fica localizado no Rio de Janeiro, uma unidade que foi fundada em 1921, então, ano que vem celebraremos os nossos 100 anos, né, o nosso centenário. Então, uma instituição que tem muita história, muita trajetória. Para mim, é um orgulho ser um pesquisador atuante no Instituto Nacional de Tecnologia, principalmente quando eu olho para toda a história do Instituto, todos os colegas que já passaram por ali, por tudo que já fizeram, né? Então, eu vou partilhar minha apresentação com vocês aqui. Espero que esteja tudo bem aparecendo para vocês aí. Bem, acredito que vocês estejam vendo já. E como a Ana Paula falou, a gente vai falar um pouquinho sobre química na construção da sociedade digitalizada, né? Mas, na verdade, por que a gente vai falar um pouquinho sobre, nesse contexto de sociedade digitalizada, por que usar esse termo, né? Claro que tem o estímulo do destaque esse ano que o Ministério deu para ser debatido, que é na área de inteligência artificial, ferramentas digitais, todo esse universo associado à inteligência artificial. E além disso, né, então, além de chamar atenção para isso, pincelar um pouco isso, é a sociedade que a gente vive hoje. A sociedade que nós estamos hoje vivendo é uma sociedade digitalizada. Hoje nós somos capazes de enviar mensagens instantâneas, rápidas, a qualquer momento, fazer postagens dos mais diversos tipos de materiais, né, fotos, documentos, vídeos, textos, toda a possibilidade que a gente tem hoje, através de ferramentas digitais, dentro da educação, que já havia, né, já há algum tempo, né, toda a parte de ensino à distância, mas nesse momento que a gente vive ainda de isolamento social, a parte da educação, a utilização de ferramentas digitais na educação, extremamente importante, ainda mais presente, cultura, entretenimento, nosso acesso a todas essas atividades, nosso acesso à informação, as transações comerciais que têm sido feitas, há uma parte importante da economia, de venda, troca, trânsito de mercadorias, né, compra e venda, que já era sido feito, tem sido feito, é uma realidade hoje
para a gente. Então, a gente vive nessa sociedade digitalizada que acelera o tempo, que acelera a vida, né? Alguns sociólogos até costumam dizer que nós estamos naquele momento da pós-modernidade, ou da modernidade líquida, em que as coisas são muito mais dinâmicas, mais fluidas e mais aceleradas. E isso acontece justamente porque a gente está vivendo uma sociedade digitalizada. E isso altera, isso muda, afeta a interação das pessoas, a maneira como nós interagimos com as pessoas. E se afeta a maneira como a gente interage, como indivíduos, né, numa sociedade, obviamente isso impacta também o meio científico. Isso muda a maneira da gente fazer ciência, a maneira de nós pensarmos a ciência, a maneira de nós divulgarmos e comunicarmos a ciência, né? Exatamente como nós estamos fazendo aqui nesse momento, ao longo desse mês todo, que está sendo aí organizado pelo MCTI. Ou seja, e isso, se é uma realidade presente na vida de nós como indivíduos, como cidadãos pertencentes à nossa sociedade, obviamente, a mesma situação para nós como pesquisadores dentro dos nossos laboratórios, dentro dos nossos institutos de pesquisa. As mídias, as ferramentas digitais, elas ganharam muito mais espaço no cotidiano também dos pesquisadores. Né? A nossa interação hoje é mais rápida, a troca de informação é mais rápida, é mais ágil. Já tínhamos essas ferramentas antes, mas em função até do nosso cenário atual de distanciamento, passamos a usá-las mais, a conversarmos mais à distância com outros pesquisadores em outros laboratórios, em outras instituições. Né? Então, a quantidade hoje de webinários, seminários, lives, entrevistas, encontros virtuais, eventos como esse, que a gente tem presenciado ao longo desses dias todos, hoje foi o INT e outras UPs já passaram por aqui e fizeram seus vídeos disponibilizando aqui no canal do Ministério, isso muda a maneira como a gente vê, enxerga, interage com a ciência e tecnologia. Isso é espetacular. Isso é espetacular porque, afinal de contas, é através da ciência e da tecnologia que a gente consegue construir a sociedade, construir a nossa base econômica. Qualquer sociedade, não somente a nossa sociedade hoje, atual, que eu estou aqui chamando de sociedade digitalizada, como está no título aqui da nossa conversa, mas qualquer sociedade em qualquer tempo. É a ciência e tecnologia que elas é que são responsáveis pela construção social e econômica, né? Proporcionam o nosso crescimento e a nossa transformação socioeconômica. Na verdade, toda a ciência e tecnologia, quando disponibilizada para a sociedade, ela busca sempre, no seu desenvolvimento, o seu mote é trazer qualidade de vida, trazer benefícios para a população de uma forma geral. E aí é importante, quando a gente pensa nisso, nós tentarmos entender qual é o impacto das descobertas científicas, como as descobertas científicas feitas há anos, séculos atrás, impactam a nossa vida hoje. Né? Como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente conseguiu construir e viver hoje nessa nossa sociedade digitalizada? E mais importante ainda, como é que a gente olha para o futuro? Como é que a gente olha para frente? Como é que a gente vai garantir a nossa existência como seres viventes, como uma sociedade, na sociedade que virão para o futuro? Então, a minha ideia aqui hoje, com vocês, é justamente fazer um passeio um pouquinho na história, claro, fazendo um corte, pegando uma janela temporal, para a gente poder observar um pouco todas as descobertas científicas que marcaram esse caminhar das sociedades e toda a transformação da sociedade. E até pela minha formação, dentro da engenharia química, eu vou fazer esse paralelo dessa evolução da tecnologia, utilizando aí o cenário industrial, ou seja, a evolução da indústria, ou as revoluções industriais, como queira definir, como queira nominar, né? Ou seja, se a gente for olhar para a evolução da indústria, a indústria de manufatura, o primeiro grande marco que a gente tem é a invenção da máquina a vapor, a mecanização dos processos de produção que acontecem lá no finalzinho do século XVIII e domina ali o século XIX, né? E depois, essas fábricas, essas indústrias, elas se desenvolvem com o advento da eletricidade, a produção passa a se massificar, uma produção em massa, atuando em linhas de produção. Posteriormente, no tempo, já dando mais um salto no tempo, a gente tem todo o processo de automatização e utilização de computadores e dispositivos eletrônicos dentro do ambiente
industrial, dentro do ambiente da manufatura, da produção, né? Todas essas mudanças ocasionadas da máquina a vapor, a entrada dos computadores e instrumentos digitais, eles trouxeram ganhos de produtividade inegáveis e geração de valor na atividade industrial. E hoje, né, nesse momento, a gente está vivendo um novo momento, a gente está vivendo uma nova transformação, uma nova revolução, né, que é a digitalização da manufatura, né, e é nessa que é chamada hoje, por muitos, de indústria 4.0. Nesse caso, a automatização hoje que a gente está observando, é possível que ela seja feita para tarefas muito mais complexas do que aquelas eram feitas antigamente, que eram essencialmente de caráter repetitivo, e hoje tem características muito mais complexas, né? E a minha intenção aqui com vocês, então, nesse caminhar histórico, fazendo um paralelo da evolução da indústria, das revoluções industriais, é destacar algumas descobertas químicas, algumas grandes histórias, algumas boas histórias que a gente tem ao longo desse caminho, né, que devem ser contadas para a gente contextualizar um pouco e entender os temas ligados, associados à nossa realidade, como a gente chega na nossa sociedade hoje digitalizada, né, então eu vou buscar dar alguns exemplos para trazer um referencial histórico, epistemológico, para que a gente possa acompanhar e ter um pouco de ganho em cima da história. Até porque, de novo, né, o meu olhar vai ser o da química, porque a química, além de ser a minha formação dentro das ciências químicas, na engenharia química, a área que eu atuo como pesquisador, é uma das áreas também de importante atuação do Instituto Nacional de Tecnologia, e eu quero também destacar, né, porque a tecnologia, a gente não pode pensar na tecnologia, ela não pode ser traduzida simplesmente como aquilo que a gente pode ligar na tomada, né? Tecnologia é muito mais amplo do que isso, né? Tecnologia, ela envolve aí um conjunto de conhecimentos, de princípios científicos que são usados para planejar, para construir e até chegar a disponibilizar, então, bens, né, para a sociedade, para que nós possamos sempre ter uma condição de vida melhor, né? E dentro disso se destaca aí, temos também, então, o que nós chamamos de tecnologia química, né? Então, se a gente começar essa nossa caminhada, que eu convido vocês a seguirem aí comigo, a gente vai lá no iniciozinho, quando eu falei da invenção da máquina a vapor. Nesse período, em termos de química, eu queria destacar que eram, nessa ocasião, feitas descobertas fundamentais, essas que estavam acontecendo naquele momento. E são descobertas que tiveram reflexos em vários setores tecnológicos posteriores e até hoje. Hoje ainda nós nos beneficiamos de descobertas que foram feitas nessa ocasião. E aqui eu vou destacar, nessa época, a descoberta de vários elementos químicos, da questão das moléculas, de várias moléculas também, as suas propriedades físicas e químicas, né? É importante a gente lembrar que nessa ocasião, aqui no século XIX, né, que já entrando aqui para o século XIX, que é a maior parte dessa fase, que se consolida a ideia de átomo, né, por Dalton, né, lá começada com Dalton, a de molécula por Avogadro, além da organização dos elementos químicos na forma de uma tabela periódica iniciada e começada lá por Mendeleev, e a gente chega à tabela periódica dos elementos químicos que nós conhecemos e temos e utilizamos muito hoje, todo mundo que trabalha dentro da área da química, né? Eu destaco também aqui, já associado à física, né, alguns avanços e estudos da física também nessa ocasião, e até anteriores a isso, né, mas a possibilidade na química de desenvolver ferramentas analíticas poderosas, que até hoje, né, que toda a evolução que acontece de lá até hoje, nos permitiu e nos permite fazer grandes revoluções no momento presente, na nossa sociedade digitalizada hoje, e eu pretendo mostrar alguns exemplos ao longo aqui da apresentação. Eu não podia deixar de destacar também, nesse caso, o advento da eletricidade, como eu havia falado. Afinal, é a chegada da eletricidade que nos faz migrar aqui para uma segunda fase, uma segunda era, em que, quimicamente, se eu tiver aqui agora o olhar da engenharia química, o destaque definitivamente para o petróleo. Claro, já se conhecia o petróleo antes, havia já petróleo antes e utilização disso, mas o petróleo como uma matéria-prima, o petróleo como uma fonte de partida para matérias sintéticas, ele acontece nessa época, ele marca, né, o nosso século XX. Teve um fabuloso crescimento da química no século XX, que resulta numa vasta tecnologia química, com novos produtos que foram disponibilizados para a sociedade e que mudaram a nossa maneira de viver. E eu cito aí, como está nesse slide para vocês, a chegada dos plásticos através disso,
dos fertilizantes, que nos garante alimentação, e posso ir além, a parte dos tecidos, borracha sintética, medicamentos, tintas. Grandes avanços aconteceram pelos desenvolvimentos e avanços da química nessa ocasião, muito impulsionada pelo petróleo. Claro que essa época também ela é marcada pelas guerras mundiais, né, pelas grandes guerras mundiais, que demandaram muito da química. Em todo momento de crise, sempre é demandado muito de desenvolvimento científico e tecnológico. E não foi diferente, né, o impulsionamento das guerras mundiais nessa ocasião também tiveram reflexo, e no caso da química, muito grande. Seguindo no caso, quando a gente chega à automatização e à introdução dos computadores no setor industrial, eu queria destacar aqui as nanoestruturas, mas especificamente a síntese das nanoestruturas, o conhecimento de novas nanoestruturas com propriedades interessantes, específicas e particulares, que, de novo, mudaram as aplicações, trouxeram novos produtos para que nós pudéssemos utilizar, né, pudéssemos inserir e absorver no nosso cotidiano, e, de novo, tendo reflexos ainda até hoje. E hoje, a gente está aqui, nesse momento, vivendo a digitalização da indústria, da manufatura, e que eu colocaria como destaque aqui, no caso, com esse olhar da engenharia química, o nosso desafio, justamente, e eu falo nosso desafio porque, e aqui eu deveria até usar o gerúndio, porque nós estamos vivendo isso está apenas começando. Já é presente, já é uma realidade, mas nossos desafios existem, e isso é que vai demandar muito dos nossos avanços na engenharia química e na química, nesse momento presente, nessa entrada aí no século XXI que nós estamos vivendo. Eu estou falando essencialmente da nossa utilização de recursos renováveis, o desenvolvimento de processos sustentáveis, com uma tecnologia mais limpa, com menor impacto ao meio ambiente, se possível nenhum, toda a questão de gestão do CO2, do dióxido de carbono, né, que é um gás aí causador do efeito estufa, principalmente nesse cenário de colapso climático que a gente tem observado. Então, toda a parte de captura e transformação desse dióxido de carbono, desse CO2 que está aí sendo emitido, ele é extremamente importante e é um dos desafios que a gente tem que pensar nesse momento. Mas, destacando agora algumas descobertas, vamos começar lá, então, na indústria 1.0, no início, né, na chamada primeira revolução industrial, quando falei aqui que a gente desenvolveu ferramentas analíticas e descobriu alguns elementos químicos e moléculas. E eu começo essa nossa história fazendo um destaque aqui pelo cientista, por esse pesquisador, Gustav Kirchhoff. Ele é considerado o pai da espectroscopia. Por que isso? Porque ele é o primeiro pesquisador, ele é o primeiro cientista que resolve utilizar a radiação eletromagnética, eu vou chamar aqui de uma maneira muito simples de luz, ou seja, mas a radiação eletromagnética, como uma ferramenta analítica. Ou seja, utilizar as propriedades da luz, e das diversas formas de radiação eletromagnética que nós temos e conhecemos, para fazer análise química. E ele começou a fazer isso com análise química de elementos. E tanto é que ele é o responsável pela descoberta do césio e do rubídio, dois dos elementos químicos da nossa tabela periódica. Ele fez isso, e ele descobriu esses dois elementos, justamente tentando estudar a composição química do Sol, tendo como base espectros de emissão. E essa grande sacada de Kirchhoff aconteceu numa das visitas dele ao laboratório de Robert Bunsen, essa foto aqui mostra os dois juntos, e ali realmente começa toda uma mudança da utilização de radiação eletromagnética como ferramenta analítica. Hoje, se nós formos pensar no impacto disso, hoje, já no nosso século XXI, isso nos permitiu análise de moléculas simples, complexas, de materiais, até de superfícies, análises clínicas, muitas que são feitas para diagnósticos, ou seja, tudo isso hoje é possível, porque lá no século XIX, aqui em 1861, Kirchhoff e Bunsen começam, então, a utilizar a radiação como uma ferramenta analítica. E eu ainda queria destacar outro aspecto nessa questão de radiação eletromagnética, que vem lá dos físicos, que transborda e tem uma aplicação imensa dentro da área da química. Nesse caso aqui, eu vou destacar a contribuição de William Herschel. Na verdade, ele não é nem um físico, ele é um astrônomo e músico, porque foi o pesquisador que descobriu a radiação infravermelha, e ele faz isso em 1800, e é muito interessante, porque Herschel, ele começa a fazer medidas de temperatura em cada cor conhecida do espectro visível. Ou seja, quando ele faz isso em 1800, ele já vem aí acumulando
todo o início dos estudos da natureza da luz desenvolvidos por Newton no século XVII, ou seja, bem anterior a isso, né? Newton, na verdade, que até cunha essa palavra espectro, e Herschel, ele resolve medir a temperatura de cada uma das 7 cores que são fragmentadas ali a partir da luz branca. Em algum momento, ele percebe que havia calor, uma forma intensa de calor, onde não havia cor dentro daquele espectro, se a gente for pensar no arco-íris. E era justamente ao lado ali do vermelho, pensando no arco-íris, após o vermelho. Por isso que depois essa radiação foi denominada infravermelho, porque ela infra está abaixo do vermelho, abaixo da região do vermelho no nosso espectro visível. E o que isso significa hoje para a gente, com essa descoberta de Herschel? Se estabeleceu todo um ferramental em cima de espectroscopia no infravermelho, né, que nós utilizamos para fazer análises químicas. Nós conseguimos estudar estruturas de moléculas, e isso foi extremamente importante no desenvolvimento de novas moléculas, moléculas simples, moléculas mais complexas, moléculas bioativas, macromoléculas. Nós conseguimos entender um pouco mais da sua estrutura, das partes da molécula, dos seus grupos funcionais, utilizando espectroscopia no infravermelho. E isso com um olhar analítico para fazer uma ligação com aquele destaque que eu dei no início, né? Só que, se a gente trouxer novamente para hoje, além da nossa vida dentro do laboratório, que para os meus colegas pesquisadores que eventualmente estiverem me assistindo aqui agora, vão reconhecer facilmente a questão da espectroscopia no infravermelho nos laboratórios, mas eu queria trazer exemplos também para a nossa vida cotidiana, porque isso está presente dentro das nossas casas, né? Toda a parte tecnológica que ficou disponível para nós, a partir da descoberta de Herschel, que foi da radiação infravermelha, né? Por exemplo, a gente sabe que é possível trocar muitas informações entre aparelhos eletrônicos, né? Nós temos um grande volume de informações que podem ser trocadas utilizando tecnologia infravermelho. Claro, ela não é a única, existem outras maneiras disso ser feito, mas ela é uma delas, e ela está presente, ela é utilizada. Outra questão também que está nas nossas residências são os controles remotos, né? Aquele que a gente usa para televisão, para o aparelho de ar-condicionado, a tecnologia ali feita para que a gente possa ter o conforto e acionar esses equipamentos à distância, sem fio, né? Utiliza a radiação infravermelha. E, novamente, hoje em dia, não somente ela, mas é uma delas que a gente está usando, e às vezes a gente não percebe, né? Uma descoberta que foi feita lá em 1800, né? E outra que é muito atual, a medida de temperatura, que ainda mais hoje em dia, nesse quadro pandêmico, é muito comum a medida de temperatura das pessoas para entrar em locais e termos uma condição mais segura de nos relacionarmos com as pessoas nesse momento, ela é feita utilizando a radiação infravermelho. Mas, nesse caso, o mais interessante para destacar aqui é que a radiação infravermelha que nós emitimos, que o nosso corpo emite, porque das descobertas feitas nessa época, lá no século XIX, a gente sabe hoje que todo corpo é emissor. Então, se eu tenho um corpo, se meu corpo está aquecido, eu estou emitindo radiação infravermelha. Então, quando eu pego aquele aparelhinho, tipo uma pistolinha, para poder fazer a aferição, a medida da temperatura minha, de qualquer pessoa, que tem sido muito comum hoje em dia, eu simplesmente estou medindo a temperatura da radiação infravermelha que eu estou emitindo, que o corpo da pessoa, do indivíduo, está emitindo. E para a gente chegar numa facilidade dessa, uma medida que é tão rápida e hoje está sendo tão utilizada, com tantas vantagens na nossa sociedade, novamente digitalizada, ela tem origem na descoberta de Herschel. E ainda um outro exemplo, a questão da visão noturna, né? Toda a tecnologia de visão noturna, de óculos para visão noturna, que se esbarra, toda a questão de vigilância, monitoramento, até mesmo na área de defesa, ela tem por princípio justamente a radiação de radiação infravermelha por corpos quentes, por corpos aquecidos, né? Isso que a gente vê e a gente sabe. Ou seja, essa descoberta está presente na nossa vida. E eu não podia também fazer destaques ali na química sem falar um pouquinho da eletricidade. Afinal, nossa sociedade hoje precisa de luz, de eletricidade. A gente não estaria fazendo esse evento que agora tem nessa conversa se nós não tivéssemos distribuição de energia elétrica, né, por todos os locais. Então, a gente tem que falar um pouquinho da eletricidade. E eu destaco esses 5 pesquisadores, esses 5 cientistas que sempre vêm à minha cabeça. Eu não quero ser injusto, existem outros pesquisadores que podem e devem até ser mencionados em todo o desenvolvimento sobre a história da eletricidade, mas eu queria destacar esses 5 aqui, até aproveitar o momento para falar que são escolhas pessoais minhas, né? Ou seja, são exemplos que eu trouxe em função da minha experiência, da minha vivência, e até mesmo das áreas que eu trabalho
como pesquisador, para poder ilustrar um pouquinho essa nossa conversa hoje aqui, do papel e da presença da química na nossa sociedade. E tudo começa com um químico italiano, Alessandro Volta, né, lá no século XIX, porque ele é o primeiro que mostra que que a eletricidade poderia ser gerada quimicamente. Isso é o Alessandro Volta que faz. E ele faz isso através da sua pilha, né? É por isso que a gente chama de pilha fotovoltaica. Esse voltaica vem em homenagem a ele, ao seu sobrenome, né? Ele também foi o pesquisador que descobriu essa molécula aqui, o metano, que é o principal componente aí do que a gente conhece comumente e chama de gás natural. O Volta também faz isso. Então, é fundamental essa descoberta do Volta para a bateria, depois as contribuições de Faraday, todos os estudos em eletromagnetismo, estabelecendo o motor elétrico, todas as bases para o que hoje sustenta os geradores e transformadores elétricos atuais. O Lord Kelvin, aquele mesmo da faixa da escala de temperatura Kelvin, que trabalhou aí com cabos elétricos, e principalmente também o telégrafo submarino, né, conectando a Europa já ao continente americano, ou seja, já iniciando um processo de aproximação das sociedades e facilitação da comunicação entre as sociedades. Thomas Edison, provavelmente um dos mais conhecidos da população em geral, e Thomas Edison, eu tenho que colocá-lo aqui, porque ele é aquele que consegue obter luz a partir da energia elétrica. Então, temos nossos ambientes iluminados, e isso vem através da contribuição de Thomas Edison. E ainda o Nikola Tesla, que tem os seus trabalhos, a sua contribuição mais focada na parte da corrente alternada. Mas nesse caminho, eu não podia aqui não mencionar o Prêmio Nobel de Química do ano passado, de 2019, que foi dado justamente a esses três cientistas, né, ao Goodenough, ao Whittingham e ao Yoshino, né. Eles ganharam esse prêmio Nobel pelo desenvolvimento, né, das baterias de lítio. Isso começa com Whittingham na década de 70 do século passado, do século 20, e isso é impulsionado, esses estudos na química são impulsionados pela crise do petróleo, né, que é muito conhecida historicamente, que acontece na década de 60 do século passado. Depois isso é evoluído ainda com Goodenough, né, fazendo mudanças de materiais, buscando melhorias no desempenho, até chegar em Yoshino, em 1985, que faz a primeira bateria de lítio comercial, né, e elas chegam ao mercado, então, em 1991, ou seja, a gente não está falando de muito tempo atrás, né, de uma forma que elas possam, com a tecnologia, com a química ali desenvolvida, que ela possa ser mais leve, que ela possa ser recarregável, que ela possa ser potente, e hoje ela está presente em vários dos equipamentos que nós temos em casa, que nós utilizamos. Ou seja, a química, esse desenvolvimento, que eu vou ousar dizer aqui, não da bateria de lítio em si, mas de pensar na eletricidade gerada quimicamente, vem lá de volta do século XVII, a gente chega aqui no século XX, e isso está na nossa mão, isso está, hoje em dia, isso é presente na nossa sociedade digitalizada, né? E tem muitas, acredita-se, né, que as baterias de lítio, da maneira como nós assistimos hoje, vai abrir um caminho aí para desenvolvermos uma nova economia, uma nova base econômica, mais independente de fontes fósseis, né? E, se eu estou falando das fontes fósseis, essencialmente aí o petróleo, que é aquele que eu destaquei, que marca aí a entrada da segunda revolução, da indústria 2.0, e até ao falar do petróleo, eu queria fazer esse destaque aqui, que no caso do Brasil, a primeira identificação de petróleo acontece no Poço de Lobato, né, na Bahia. A identificação do petróleo encontrado em Lobato é feita pelos meus colegas químicos no Instituto Nacional de Tecnologia, naquela época, em 1934, se eu não estiver errando aqui a data, essa foto aqui é do nosso acervo lá no Instituto, né, de amostras que existem, né, e de fato, o petróleo, ele é responsável pela estruturação da economia e da sociedade do século XX. Esse protagonismo do petróleo não pode ser retirado jamais, né? Ele impulsionou um grande desenvolvimento na química, na engenharia química, né? Por quê? Porque toda a indústria, toda a química que precisou ser desenvolvida em torno do petróleo, né, trouxe grandes avanços, e é dali que vem a nossa produção de combustíveis, todo tipo de combustível. Aí eu estou falando do diesel, da gasolina, da querosene, ou seja, dos combustíveis que nos permitem hoje a mobilidade, seja nossa pessoal, em carro, seja transcontinental, por aviões, com querosene de aviação, seja mesmo na distribuição de alimentos e mercadorias por todo o Brasil, que é essencialmente uma malha rodoviária.
né, e principalmente os caminhões, a utilização do diesel. E não só toda a parte de combustíveis, a química, ou seja, nós não teríamos a sociedade como nós a conhecemos hoje se não fosse o desenvolvimento dessa indústria, mas também a produção de olefinas, né? Aqui olefinas entendam como os precursores para obtenção de polímeros, né, os plásticos, né, materiais com plasticidade, maleabilidade, como a gente conhece e costuma falar de uma forma geral, e resinas que estão presentes hoje. Se eu hoje tenho na sociedade digitalizada a facilidade na minha mão do meu celular, ele tem uma tela, ele tem uma capa, e eu estou trabalhando aqui com vários polímeros, resinas, e tudo isso vem dos grandes avanços do século XX impulsionados pelo petróleo. E aí eu não posso deixar passar o petróleo sem puxar um pouquinho esse contexto para a minha área de pesquisa, especificamente, como a Ana Paula falou no começo, que eu trabalho com catálise, ou seja, com o desenvolvimento de catalisadores, transformações catalíticas, né? O que seria isso, né? A gente sempre ouve falar de catalisadores, a gente usa isso até numa expressão idiomática, de falar, olha, aquilo ali catalisou tal mudança, ou seja, acelerou, antecipou, aumentou a velocidade daquele acontecimento, né? E é isso que o catalisador faz. O catalisador é um material que aumenta a velocidade de uma reação química. É assim que a gente o define de uma maneira simples e clássica. Claro que tem muito mais por trás disso, né? Tem muito mais por trás disso, porque o catalisador ele também define o tipo de produto que eu vou fazer. Se eu pego um composto A, vou transformá-lo em um B, se eu mudo o catalisador, eu mudo o tipo de produto que eu vou obter. Então, além dele aumentar a velocidade, ele ainda pode determinar, ele tem que ser seletivo, ele tem que determinar o tipo de produto exatamente que eu estou produzindo. Isso foi fundamental para a indústria do petróleo, né? Porque o petróleo, na verdade, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, de moléculas químicas compostas de hidrogênio e carbono, grandes, complexas, né? E para que elas sejam utilizadas para produzirem combustíveis ou aqueles precursores dos plásticos, como eu falei para vocês anteriormente, eu preciso mudar essas moléculas, eu preciso, em alguns momentos, quebrá-la, por isso vem aí o nome craqueamento, eu preciso quebrá-la, eu preciso colocá-la num tamanho que ela possa ser utilizada como combustível, que ela tenha propriedades de combustível, ou que ela possa ser utilizada como precursora, né, insumo para a produção de um plástico, de um polímero, né, como acontece aqui nesses exemplos, vão mudando a cara, o tamanho e a forma dessas moléculas químicas. E um catalisador, é o chamado catalisador FCC, de craqueamento do petróleo, ele é muito complexo, ele foi desenvolvido na primeira metade do século XX, em torno de 1940, por aí, e, na verdade, ele tem vários constituintes, mas eu queria chamar a atenção para esse constituinte aqui, né, que é um dos atores principais na composição de um catalisador de craqueamento, que é a chamada zeólita, né? Então, só para deixar claro, e nem assustar ninguém, na verdade, a ideia é trazer essa informação. O que é uma zeólita, né? Na verdade, a zeólita é um material inorgânico, ele existe naturalmente na natureza como mineral, mas ela também pode ser sintetizada, a gente vai falar disso, mas a zeólita nada mais é do que um aluminosilicato, ou seja, eu tenho ali átomos de alumínio, átomos de silício, são organizados nessas formas aqui, como tetraedros, né? O silício está aqui no centro, e para formar a zeólita eu vou ter que ter outras unidades similares, onde no lugar do silício eu teria o alumínio, e eles são unidos aqui, como mostra esse esquema, pelas quinas, pelas arestas, e vão formando redes, né? A rede da zeólita, e vários tipos de zeólitas podem ser sintetizadas, né? Como essas que eu mostro aqui, e elas vão ter tamanhos de poros diferentes, elas vão ter estruturas diferentes, elas vão ter propriedades químicas diferentes, e isso vai permitir que elas sejam usadas em vários processos químicos, não só no petróleo, como eu falei, isso vem lá do século XX, nos permite hoje ter combustível, né, que é esse tipo de zeólita aqui, que é a principal, principalmente utilizada na indústria do petróleo, mas outras, até para os nossos desafios de hoje em dia, de transformações de recursos renováveis, de origem biológica, elas podem ter um papel extremamente importante. E agora, só para ir pincelando algumas coisas que nós fazemos no NT, dentro do nosso laboratório, Instituto Nacional de Tecnologia, nas pesquisas que eu desenvolvo, nós sabemos sintetizar as zeólitas, conseguimos sintetizar as zeólitas das mais diferentes formas, conseguimos modificá-las
como eu mostro aqui, como eu disse para vocês antes, a gente tem o silício, em alguns lugares nós temos que ter uma ligação com o alumínio, mas nós podemos trocá-la também por outro átomo, outros elementos, né, como aqui é o caso do zircônio, e quando a gente faz isso, qual é o nosso interesse? A gente está querendo ali ser um arquiteto daquela estrutura, a gente está querendo ali mudar, alterar as propriedades para que ele possa ter uma propriedade específica, para que eu possa disponibilizar algum produto para a sociedade, porque um processo industrial precisa disso. E ainda dentro desse universo das tecnologias químicas, né, na história, e ainda usando catalisadores, eu vou sempre puxar aqui a conversa para o meu lado que me é mais familiar, claro. Eu tenho que destacar o trabalho de Haber e Bosch, né, no processo Haber-Bosch de síntese da amônia, a amônia, né, essa reaçãozinha aqui, que usa nitrogênio do ar com hidrogênio para formar amônia. Antes isso vinha dos minerais, né, isso utiliza catalisador de ferro, e a amônia era utilizada na produção de fertilizantes, né, o nitrogênio é o principal macronutriente presente aí nos fertilizantes, e ele mudou completamente a produção de alimentos no século XX, esse processo. A gente reconhecido isso, que é uma nova fase na agricultura, na forma de nós vivermos, na estruturação da evolução da sociedade, depois do processo industrial de Haber-Bosch para a produção de amônia com impacto nos fertilizantes. E só para vocês terem uma ideia, é estimado que no ano de 1650, lá no século XVII, tínhamos 500 milhão de pessoas, era a população. Aqui em 1900, quando nós começamos a nossa conversa, ali na primeira, já naquele ambiente da primeira para a segunda revolução industrial, já com 1,6 bilhão de pessoas. Então, o que acontece? O que a gente observa aqui? Que até 1900, ou seja, nesse intervalo aqui de 250 anos, nós tivemos um crescimento populacional em torno de 3 vezes. Quando a gente olhar de 1900 para cá, para 2011, ou seja, e por que 1900? Que é mais ou menos ali na época em que o processo, né, a síntese da amônia, ela é estabelecida e começa a produção industrial. Em menos de 100 anos, ou seja, bem menos do que o período anterior, o crescimento populacional foi de 4 vezes. Ou seja, isso existem dados que tem toda a evolução da população mundial e até a projeção esperada até o ano de 2050, e aí a gente tem que trazer a questão, e a alimentação, né, como é que a gente mantém essas pessoas, como é que a gente mantém a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o processo Haber-Bosch, de fato, ele é um dos grandes eventos na engenharia química, pelo lado do Bosch, que fez o escalonamento industrial desse processo, e pelo lado da química, que foi o entendimento da síntese que foi feito por Haber, né? Seguindo já no tempo, avançando, mas entrando quando a indústria começa a se automatizar, o meu destaque seria nas nanoestruturas, na síntese de materiais nanoestruturados. E aqui eu trago apenas alguns exemplos, né, e alguns que são bem conhecidos, por exemplo, os nanotubo de carbono, né, que foram descobertos em 1993, ou seja, e aqui eu quero dar o destaque, toda a síntese química desses materiais, a química de materiais que está por trás dessas estruturas, ainda naquele pedaço, ou seja, ali no 1996, as peneiras moleculares mesoporosas sendo descobertas, ou seja, materiais por que mesoporosas? Porque ele tem acima de 2 nanômetros o diâmetro do poro, e são materiais importantes para processamento de moléculas grandes, como no caso, a gente pode pensar sempre em moléculas pesadas, né, como o petróleo mais pesado, ou ainda, e principalmente hoje em dia, na questão de moléculas de origem biológica, de origem renovável, de recursos biológicos. E esse gráfico aqui é muito interessante, que ele mostra a evolução da descoberta de vários tipos de zeólitas, que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, que é o coração aqui do processo da indústria do petróleo. Olha a evolução ao longo do tempo, de quantas zeólitas diferentes foram sendo descobertas, foram sendo utilizadas e trazem ganhos aí para todos os processos e para a indústria química que a gente conhece hoje. E no INT, dentro das pesquisas que eu desenvolvo, a gente trabalha também na síntese, né, na química envolvida na síntese dessas nanoestruturas. Eu trago só como exemplo aqui os nanotubos de óxido de vanádio, ou seja, são materiais tubulares, tá vendo? Se vocês perceberem aqui, né, na forma de um tubo com espaço vazio aqui dentro, e aqui também, nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mostra também claramente a existência, que é na forma de um tubo, né? A gente consegue desenvolver, a gente faz essa síntese, no meu caso especificamente, dentro da área que eu atuo, dentro do Instituto Nacional de Tecnologia, que é de catálises para transformação química, sempre com o olhar de ter o benefício dessa nanoestrutura, dessa nanoescala, no
no aceleramento, né, na aceleração dessa reação química, na transformação de um produto para o outro. E a gente ainda utiliza esses nanotubos para dispersar sobre ele nanopartículas metálicas. Essas bolas mais escuras, essas partículas, esses pontinhos mais escuros, que vocês podem ver aqui nessa tela, no caso, são nanopartículas de platina que são distribuídas sobre aquele nanotubo, como nessa imagem aqui, de óxido de vanádio, que permite a gente ter um catalisador com uma função muito interessante, tanto uma função metálica, quanto uma função oxirredutora que vem aí da natureza do vanádio. Eu mencionei ainda os nanotubos de carbono, eu trago um outro exemplo para vocês todos, também um exemplo de trabalho nosso, desenvolvido dentro do INT, utilizando os nanotubos de carbono na sua superfície, modificando a superfície da maneira como nós queremos, para criar uma funcionalidade química adequada para o processo que nós queremos, e também sobre ele dispersando algumas nanopartículas metálicas, como os senhores podem ver aqui, esses pontinhos mais escuros, a gente consegue ver os nanotubos aqui, uns pontinhos mais escuros que são essas nanopartículas. De novo, uma estrutura, uma arquitetura, uma formulação de um catalisador que tem benefício da síntese de nanoestruturas. O mesmo caso das peneiras moleculares, que eu também mencionei no início, esses também são resultados e são imagens coletadas por nós, por nossos experimentos no INT. Aqui, no caso, uma peneira molecular mesoporosa do tipo SBA15, esse é um dos nomes dela, como eu disse, que elas têm uns poros largos, e a gente consegue ver, através de microscopia eletrônica de transmissão, justamente a forma hexagonal desses poros, e a semelhança do que a gente faz com as eólicas, a gente também consegue mudar a composição química, a estrutura, a composição da rede dessa peneira molecular para que ela possa ser adequada a uma transformação química como essa que eu exemplifico aqui para vocês, saindo de um açúcar, aqui no caso um açúcar derivado de biomassa, até um outro produto de maior valor agregado. Ou seja, o benefício das nanoestruturas que chegaram lá, aqui são outros exemplos ainda da SBA15, mas já modificada com zircônio, como eu falei, a gente vê que a forma muda, e também sendo utilizada num processo de transformação de base renovável, ou seja, utilizando tudo aquilo que foi desenvolvido ali na terceira revolução, exatamente emparelhando com a entrada dos computadores na atividade industrial, né, para a nossa área química. E isso, os avanços e os impactos a gente está colhendo até hoje. E agora, chegando nessa transformação digital, né, os recursos renováveis, os processos sustentáveis, né, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, a gente sabe disso, e isso tem um grande potencial químico nos seus biomas, para a utilização de moléculas, tanto para problemas que nós já temos, como para problemas futuros que a gente ainda vai ter que encontrar. Né. O engraçado é que, apesar de a gente ter a maior biodiversidade do planeta, né, uma importante atividade econômica nossa vem de uma espécie exótica, que é a cana-de-açúcar, né, todo o nosso setor agroindustrial, a produção de álcool que nós utilizamos nos nossos automóveis, a nossa produção de resíduo agroindustrial é muito grande, e a gente tem que olhar para esses resíduos como uma fonte renovável de carbono. Esse é o nosso desafio no momento da sociedade digitalizada, nesse momento que a gente está vivendo da indústria 4.0, é trazer essa fonte de carbono renovável dessa biomassa disponível em algumas atividades industriais para a produção de vários compostos. Esses aqui são alguns exemplos, né, através de açúcares derivados do bagaço da cana-de-açúcar, de compostos e moléculas que estão sendo desenvolvidas no Instituto Nacional de Tecnologia. Existem aqui algumas referências de artigos publicados, caso alguém tenha interesse em alguma delas, né, que pode verificar posteriormente. Eu destaco aqui rapidamente o ácido lático, porque ele vem sendo utilizado para produzir PLA, que é o poliácido lático, que é um polímero verde, biodegradável, e ele se degrada num tempo muito rápido. Então, toda a questão de embalagens e de impacto ambiental em relação aos polímeros é extremamente importante a gente utilizar o poliácido lático, que ele é feito, produzido hoje através de processos fermentativos, mas dentro do nosso laboratório na área de catálise, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas heterogêneos, também nanoestruturados. Olha essas nanofolhas aqui, são estruturas bidimensionais, e permitiram que a gente chegasse a uma produção de ácido lático a partir de algumas moléculas derivadas da biomassa com 90% de rendimento e seletividade, equivalente aos processos fermentativos. E isso é extremamente importante, porque existem algumas facilidades operacionais, se a gente for pensar em termos de processo industrial, de engenharia química, a utilizar um catalisador heterogêneo como esses que eu tenho apresentado, que nós temos desenvolvidos aqui, estamos desenvolvendo no INT.
E, da mesma forma, ainda para a produção de ácido lático, mas agora partindo também aqui de açúcares derivados aí do bagaço, da palha, da cana-de-açúcar, trabalhando com estruturas, com morfologias bem distintas, como vocês podem ver aqui nessas imagens, coletadas no microscópio eletrônico de varredura, e, de fato, chegando à produção com rendimento bastante elevado de ácido lático, nesse caso. Gente, eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês perceberem o longo caminho que nós percorremos para chegar até aqui, até o momento que a gente está hoje, da nossa sociedade digitalizada. Todas essas novas tecnologias, neuro, bio, nanotecnologias, todas as tecnologias digitais, né, internet das coisas, inteligência artificial de uma maneira ampla, ela já está sendo usada, ela já está presente em muitas indústrias, está presente na nossa vida, mas ainda tem muito que fazer em torno disso. Eu só queria lembrar aqui que tudo que trafega virtualmente, os nossos dados, fotos, textos, vídeos, eles têm que ser armazenados fisicamente em algum lugar. Eles têm que ser armazenados, processados, distribuídos. Essa informação precisa dessa infraestrutura. E isso se torna físico em imensos data centers, né? Ou seja, num CPDs, no Centro de Processamento de Dados. E se a gente for olhar como uma imagem dessa que eu mostro para vocês, consome energia. Então, como é que está a distribuição de energia para esses data centers? Como a gente olha a nossa sociedade no futuro com essa demanda energética e, principalmente, com as questões do impacto ambiental associado a isso inerentemente? Porque a gente tem ainda muita descoberta para fazer, a gente ainda tem muito desenvolvimento que precisa ser feito, mas eles têm que garantir a sustentabilidade e permitir o avanço da era digital que a gente está só se iniciando, está só florescendo. A gente não pode esquecer, né, que o que é bom tem que durar, tem que perdurar, né, tem que ter para sempre. A gente tem que garantir que a gente pode usar hoje, mas a gente pode usar no futuro. E a gente não pode esquecer, jamais, que a tecnologia é desenvolvida pelo homem e ela é desenvolvida para o homem, a serviço do homem. Então, nós estamos no centro desse jogo, a gente não pode esquecer disso. Então, a nossa era digital, a sociedade digital, os avanços que nós ainda precisamos fazer, eles têm que ser sustentáveis. Esse é o nosso desafio dentro da química, dentro da engenharia química, dentro desse século. Bem, eu vou terminando aqui minhas palavras, agradecendo a todos aí pelo convite, a todos que estiverem assistindo, principalmente as pessoas dessa foto, que são algumas das pessoas, essas são as mais ligadas a mim, meu grupo de pesquisa diretamente, que permitem que essas ideias sejam feitas, essa ciência seja feita no nosso laboratório. Os resultados que eu mostrei, muitos deles estão aqui. Aqui a gente tem mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, colegas pesquisadores, iniciação científica dentro dos nossos programas institucionais, né? Agradeço imensamente a essas pessoas que hoje ainda estão comigo dentro do laboratório, desenvolvendo essas pesquisas, aqueles que já passaram pelo nosso grupo de pesquisa, e vários outros colegas de outras instituições ao redor do mundo, e mesmo aqui no Brasil, que são parceiros fiéis e que estão sempre discutindo a ciência junto comigo, dentro desse universo que eu tentei ilustrar aqui para vocês. Bem, eu termino por aqui, agradeço a atenção de vocês, fica aqui o meu e-mail, o meu contato, marco.fraga@int.gov.br. Aconselho a todos vocês que estiverem assistindo, quiserem acompanhar um pouquinho a multiplicidade de coisas que o INT faz. Eu estou aqui como um representante da parte química do INT, que é uma instituição que surge ali com essa necessidade dentro das ciências químicas, né, mas acompanhe as nossas mídias sociais para saber o que está acontecendo e acompanhando aí os dias, né, toda a programação que foi pensada para o dia de hoje, dentro desse mês da ciência e tecnologia, né. Agradeço a todos pela presença e pela audiência, e fico à disposição para responder qualquer pergunta, caso tenha, ou mesmo fazer qualquer comentário, se for o caso. Agradeço a todos vocês. Ana Paula, obrigado. Obrigado, doutor Marco Fraga. Nós tivemos várias manifestações, mas foram de apreço, parabéns, não é? E de parceria. Nós encerramos hoje com essa excelente palestra, uma oportunidade, as atividades do Instituto Nacional de Tecnologia, dentro dessa série de eventos do Mês Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós agradecemos quem nos acompanhou até aqui. O professor Fraga deixou o contato.
consulte a nossa programação em snct.mcti.gov.br e acompanhe as nossas outras unidades. Temos muitos eventos pela frente até o final do mês. Obrigada, professor Fraga. Boa noite. Obrigado, Ana Paula. Agradeço a gentileza e a recepção hoje aqui nesse evento. Muito obrigado.